Olá, você que é seguidor do Atual. Recentemente, o meio ambiente aqui do estado foi impactado por uma operação da Polícia Federal chamada de Arquimedes. Essa operação investigava fraudes em documentos ambientais, questão de madeira, uma série de problemas. Aqui conosco está o atual diretor-presidente do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, órgão estadual, Juliano Valente. Presidente, a gente quando observa o IPAAM, a gente imaginava antes um órgão de proteção ambiental. A Polícia Federal com as ações mostrou isso, não é na sua administração, mostrou que na realidade era um local onde maracutaias eram feitas e que prejudicavam o meio ambiente, não por todos os servidores, por algumas pessoas. O senhor falava ainda há pouco que houve uma reunião em que participaram o governador do estado, o Ministério Público Federal, o delegado que comandou essa força-tarefa da Operação Arquimedes. Qual foi a finalidade dessa reunião? Já tem alguma decisão? Pois bem. Obrigado, Patrick. Na verdade, Patrick, eu vou fazer as minhas palavras a do governador. Quando as duas entidades procuraram o governo, e isso foi efetivamente aconteceu ontem, né, lá na sede do governo, a primeira expressão que o governador usou foi: nós estamos diante de um avanço institucional, qual seja, ainda não tínhamos percebido o quanto tem de ajuda do ponto de vista pedagógico, vamos colocar dessa forma, uma ação como essa pós-operação, né? Que é quando as instituições, e ali em particular representava a Polícia Federal, o Dr. Max, como você bem colocou, que é o coordenador da operação, pela Polícia Federal, da Força Tarefa, o coordenador pelo Ministério Público, Dr. Leonardo Galeano, e aí o governador colocava, nós estamos diante de um avanço institucional porque as instituições estão mostrando quais são recomendando, portanto, quais são as possíveis ações de controle pós-operação, né? E que nós já começamos a fazê-lo, né? Por exemplo? Algumas delas bem ditas emergenciais. O controle de acesso ao Instituto, o controle de acesso à documentação, a agilidade no processo de licenciamento digital, que nós já tínhamos um pacote que está sendo desenvolvido, inclusive está durante essa semana a Universidade de Lavras, uma universidade mineira, que é detentora dessa tecnologia de licenciamento no país inteiro e que nós já havíamos contratado para desenvolver esse sistema aqui dentro do estado do Amazonas. Essas ações já haviam sido feitas, nós estamos acelerando. E mais o controle da documentação física, estabelecendo um processo de digitalização. E, inevitavelmente, a transparência vem com esse processo. O IPAAM, durante algum tempo, sem demérito a nenhuma administração passada, avançou em alguns pontos, mas não avançou em alguns pontos cruciais do processo de transparência e eficiência do licenciamento. Nós estamos colocando isto, não só após a operação, mas desde o início do governo, e é meta do governo, não é meta do IPAAM, de digitalização e implementação de um processo digital dentro da estrutura de licenciamento. Presidente, isso, imagino eu, deve ter um custo. Sim. E como é que está esse custo e de onde vai sair esse dinheiro, já que o governo tem afirmado que está ali apertando o cinto cada vez mais? Claro. Eu faria duas colocações. A primeira é, o que é custo, o que é investimento? Se há um benefício na transparência, na agilidade, na eficiência dos processos, eu entenderia isso como um investimento, né? Por que investimento? Porque o custo ele é menor do que o benefício que ele traz. E o benefício que ele vai trazer é um processo mais transparente e ágil. Nós temos uma dificuldade enorme de um licenciamento ágil dentro do estado do Amazonas. Eu falava ao governador, nós nos transformamos nos afugentadores de investimento, a começar pelo processo de licenciamento. Como é que melhora isso? Através do processo, o processo menos manualizado possível, o processo menos que eu chamo de analógico possível, menos documentado, menos físico. E aí se você transforma isso num processo mais transparente, eficaz, eficiente, você dá agilidade e aí o retorno é imediato. Esse sistema de licenciamento digital começa a vigorar a partir de quando? Nós temos 13 produtos em desenvolvimento, dos quais 8 estão prontos, né? Nós precisamos, na linguagem técnica, né, customizá-los e homologar. Depois que a gente faz isso, a gente roda 2, 3 vezes, o sistema estando ok, a gente disponibiliza já no site do IPAAM. E aí vai dar a orientação necessária. Então
uma carga de trabalho extremamente intensa para ver se a gente consegue melhorar, né? É óbvio que com a operação que você mencionou, a Operação Arquimedes, algumas fragilidades foram expostas, né? Mas eu diria que, em detrimento à boa qualidade técnica que o órgão possui, isso aí a gente vai superar, e de muito, porque o IPAM tem bons técnicos. Com relação às pessoas do IPAM que foram presas, já há algum processo dando toda a oportunidade para se defender, mas de exoneração, se for o caso, como é que está isso? Pois bem, a maioria da composição dos técnicos do IPAM, 95% são de servidores da casa, concursados, né? Portanto, os comissionados são muito poucos dentro da estrutura do IPAM. Existe todo um regramento legal para que você, caso de exoneração, aconteça com o servidor público. Então, a determinação não é nossa, a determinação ela advém da decisão da Justiça, né? No caso, em particular, a Justiça Federal. Então, você tem a Polícia Federal que investiga, que tem poder de polícia e investiga, o Ministério Público que apoia e dá toda a salvaguarda necessária, o arcabouço legal, a estruturação, enfim, e tem a Justiça Federal que determina, né? Nós estamos esperando a conclusão do processo criminal que está sendo feito, do inquérito criminal que a polícia vai concluir, a Polícia Federal vai concluir, e aí ela então disponibiliza para a gente esse inquérito, né? Ela faz a denúncia. Com base na denúncia, internamente a gente vai avaliar quais são as medidas cabíveis. E aí tem uma comissão de sindicância interna, abre-se um processo, né? Apesar do que a própria Justiça já assegura a ampla defesa. Dentro da estrutura do IPAM, é óbvio, a gente vai dar todo o espaço para a defesa, mas ali é uma questão meramente administrativa, já vindo da decisão da própria Justiça Federal. Qual o número de servidores que foram envolvidos aí nessa Arquimedes? Olha, eu vou tentar me lembrar, que foram bastantes. Dentro do que se considera entre prisões preventivas e temporárias, em torno de, posso errar aí por algum dado aí, Patrick, mas um pouco acima de 40 servidores. E eu nem gostaria de precisar esse dado, porque a operação está em curso, né? Quer dizer, foi feita agora uma ação de apreensão, enfim, de coleta de materiais, enfim, e talvez esse número flutue, enfim, pode ser que aumente, pode ser que diminua, enfim, né? Mas a operação ainda está em curso, né? E o número de servidores e pessoas envolvidas foram bastantes. Agora, lembrando, Patrick, eu estou falando porque a operação foi dividida em 3 âmbitos. O âmbito de servidores públicos, núcleos, né? Núcleo do servidor público, núcleo dos consultores e núcleo dos empresários. Eu não sei o total, porque eu não tive acesso ao processo, eu não sei o total de pessoas, eu sei que o número é grande. De servidores, um pouco mais de 40. Muito obrigado, diretor-presidente do IPAM, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando para sempre deixar mais claro, né, para a população de que o Instituto ele cumpre o seu papel. O papel do Instituto é licenciar, fiscalizar, monitorar e também propor educações ambientais dentro do que lhe compete, né? É uma atividade principal do IPAM, é uma atividade importante, o Estado não pode prescindir dessa atividade. Muito obrigado pelo espaço que vocês nos dão aqui da imprensa, para sempre deixar mais claro o papel e a importância do IPAM. Mais uma vez, obrigado e bom fórum aí para o senhor. Muito obrigado. Eu aproveito esse momento para agradecer também ao colega Edson Aquino. Por quê? Ele está utilizando uma iluminação, que eu vou pedir para ele desligar agora, para você ver como fica, ó. Desligou a iluminação. Ficou meio, né? Agora ele vai ligar de novo e ó como é que fica. Então, muito obrigado ao profissional, o Edson Aquino, que é repórter cinematográfico e está aqui nos dando a força dessa iluminação, porque a gente está num ambiente fechado. Obrigado, Edson Aquino, um grande abraço. Daqui a pouco outras informações. Atual e você, compartilhando a verdade.